Muito bem, meus amigos. Nós vamos agora fazer uma breve revisão anterior à prova preambular e eu vou abordar alguns temas relevantes e mais recentes relacionados à parte especial do nosso Código Penal. Muito bem, eu vou começar lembrando aos senhores que no ano de 2022, o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do homicídio qualificado, ganhou um inciso nono, passando a prever que o homicídio é qualificado sempre que praticado contra pessoa menor de 14 anos. Pois bem, até a entrada em vigor dessa lei, 14.344 de 2022, um homicídio doloso contra a pessoa menor de 14 anos era um homicídio com causa de aumento de pena. E, atualmente, entretanto, matar dolosamente alguém menor de 14 anos constitui figura qualificada do homicídio. Essa figura qualificada possui causas de aumento próprias no parágrafo 2º-B do artigo 121. Esse dispositivo diz que a pena do homicídio praticado contra menor de 14 anos, ela é aumentada, inciso 1, de 1/3 até a metade, se a vítima, menor de 14 anos, é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. Então, se alguém matar alguém com menos de 14 anos, e se tratar de pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade, será um homicídio qualificado por ser a vítima menor de 14 e com um aumento de 1/3 até a metade, em razão de a vítima ter alguma deficiência ou doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. A pena do homicídio qualificado contra menor de 14, ela é aumentada em 2/3 se o autor do crime for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge ou companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Essa causa de aumento de pena, ela foi inserida aqui, na verdade, porque era uma causa de aumento de pena prevista em relação aos crimes sexuais, o legislador recortou lá dos crimes sexuais e trouxe para cá. O legislador ele prevê um aumento de 2/3 da pena para a pessoa que mata dolosamente alguém com menos de 14, se o autor do crime foi ascendente, o pai, a mãe, o avô, se for padrasto ou madrasta, tio ou irmão, até aí tudo bem. Aí o legislador prevê cônjuge ou companheiro. Dificilmente, né, nós vamos ver uma situação em que a vítima com menos de 14 anos ela é casada, né, ou vive em união estável. Consta aqui, então, na verdade é bom memorizar, mas há uma falhazinha aqui no dispositivo, né? E também vai haver aumento se o agente for tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, também dificilmente uma pessoa com menos de 14 estará já trabalhando, ou se o agente, por qualquer outro título, tem autoridade sobre a vítima. Mas, mais importante, o inciso 3, ele é uma última causa de aumento de pena do homicídio qualificado contra menor de 14, que foi inserido pela Lei 14.811, no ano de 2024, e prevê um aumento de 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Pois bem, aconteceram alguns casos aqui de pessoa que entrou em escola infantil ou escola do ensino fundamental e acabou matando algumas crianças que lá estavam. E aí então o legislador ele passou a prever que o homicídio qualificado, porque a vítima tem menos de 14 anos, sofrerá um aumento grande, um aumento de 2/3, se o crime for praticado em instituição básica, pública ou privada. A instituição básica, o ensino básico, ela abrange o ensino infantil, o ensino fundamental e também o ensino médio.
Pois muito bem, gente, nós vamos falar um pouco agora do feminicídio. Até a edição da Lei 14.994 de 2024, o feminicídio era uma modalidade qualificada do homicídio. O feminicídio era mais uma das qualificadoras do homicídio. Essa lei, a Lei 14.994 de 2024, revogou o feminicídio como figura qualificada do homicídio e transformou o feminicídio em delito autônomo, com pena maior. Então, notem, não houve abolício crimes, porque as condutas, as mesmas condutas que antes eram homicídio qualificado, o feminicídio, né, as mesmas condutas que faziam o feminicídio ser um homicídio qualificado, hoje em dia geram o feminicídio como crime autônomo. As pessoas que praticaram o feminicídio antes da entrada em vigor da Lei 14.994 vão responder da forma antiga, ou seja, com as penas e com o regramento do feminicídio quando era um homicídio qualificado. Os fatos cometidos a partir da entrada em vigor da Lei 14.994/2024 serão tratadas como crime autônomo e com pena maior. Essa Lei 14.994, as principais modificações dela foram as seguintes. Número 1, essa. Transformou o feminicídio de uma das modalidades de homicídio qualificado em delito autônomo. Segundo, aumentou a pena. E número 3, alterou o sistema de causas de aumento de pena do feminicídio. Agora nós temos um rol maior de causas de aumento do feminicídio. Bem, o feminicídio atualmente ele está previsto no artigo 121A do Código Penal e consiste em matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, o feminicídio agora é um delito autônomo, tem pena de reclusão de 20 a 40 anos e o crime consiste em matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Na sequência, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 121A diz que considera-se que há razões da condição do sexo feminino para configurar o feminicídio quando o crime envolver, precisa decorar isso, 1, violência doméstica ou familiar e inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, notem o tipo penal genérico. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão de 20 a 40 anos. Mas quando que há razões da condição do sexo feminino? A própria lei diz, inciso 1, se houver violência doméstica ou familiar. E inciso 2, se houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O STJ entende que na hipótese do inciso 1, feminicídio decorrente de violência doméstica ou familiar, a hipótese ela é de ordem objetiva. Então, sempre que a vítima for esposa, companheira, mãe, irmã, o delito será considerado feminicídio. Notem pela minha explanação que vítima de feminicídio não é apenas cônjuge ou companheiro. Pode ser cônjuge, companheiro, mãe, avó, irmã, filha, como pode ser também ex-cônjuge, ex-companheira, etc. O sujeito ativo, pessoal, do feminicídio, o sujeito ativo pode ser homem ou pode ser mulher. Agora, o sujeito passivo do feminicídio é mulher. E, de acordo com o entendimento de nossos tribunais, abrange mulher trans. Então, mulher trans também pode ser vítima de feminicídio. Muito bem, pessoal. Eu vou abordar agora com vocês aqui a questão das causas de aumento de pena previstas para o feminicídio. Então, o parágrafo 7º do artigo 121, que tratava, não é, das causas de aumento do feminicídio, ele foi revogado
e foi substituído por causas de aumento de pena que estão agora no artigo 121A, parágrafo 2º. Então eu vou falar rapidamente aqui dessas causas de aumento de pena que são específicas do feminicídio. Então, a pena do feminicídio ela será aumentada de 1/3 até metade, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 121A, se o crime for praticado. Então, vejam, a pena do feminicídio, ela tem causas de aumento de pena. O aumento é de 1/3 até a metade. Atualmente estão no parágrafo 2º do artigo 121A. Inciso 1. Se o crime de feminicídio for praticado durante a gestação. Número 2. Nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa deficiente de qualquer idade. Então, repetindo, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade, inciso 1, se o crime for praticado durante a gestação, depois, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou por pessoa com deficiência de qualquer idade. Olha, o STJ firmou entendimento no sentido de que não há bis in idem na punição concomitante pelo crime de feminicídio, com a majorante por ser contra a gestante, e a punição também pelo crime de aborto. Então, quando o sujeito mata uma gestante provocando a morte do feto, irá responder por feminicídio com a causa de aumento porque a vítima do feminicídio é gestante. Mas ele provocou também a morte do feto e responderá pelo crime de aborto. Bem, em segundo lugar, o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 121A diz que a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se a vítima for menor de 14 ou maior de 60 anos, ou pessoa com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Notem, então, a pena do feminicídio ela é aumentada se a vítima do feminicídio tem menos de 14 anos. Segundo, se ela tiver mais de 60 anos. Na sequência, se a vítima for pessoa portadora de deficiência ou de doença degenerativa que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Notem, no homicídio, se a vítima tem menos de 14, ter menos de 14 é uma qualificadora do homicídio. Agora, se o crime não for o de homicídio e sim o de feminicídio, que é um delito que tem pena maior e elementares especializantes, se o crime for o de feminicídio, a pena já é de 20 a 40 anos. E aí, o fato de a vítima do feminicídio ter menos de 14, nesse caso, é causa de aumento do feminicídio. Então, notem, vítima menor de 14 é o que do homicídio? Qualificadora. É o que do feminicídio? Causa de aumento de pena. Bem, inciso 3, o feminicídio tem a pena aumentada se o crime de feminicídio for praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Aqui não tem muito o que explicar. Se o crime for praticado na presença física ou virtual de ascendente ou de descendente, a pena é aumentada. Na sequência, o inciso 4 diz que a pena do feminicídio ela é aumentada se o delito for praticado mediante descumprimento de medida protetiva de urgência decretada com base na Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha permite, por exemplo, que um juiz de antemão, em razão de alguma agressão anterior, que o juiz, por exemplo, diga que o marido ou ex-marido não pode se aproximar do lar da esposa ou da ex-esposa. É uma medida protetiva de urgência decretada com base na Lei Maria da Penha, proibição
de se aproximar. Se o sujeito, depois de decretada a medida, praticar o feminicídio, a pena dele vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Ele vai responder pelo feminicídio com a pena aumentada de 1/3 até a metade, porque praticou o crime descumprindo medida protetiva de urgência. E olha, gente, uma grande inovação aí nas causas de aumento de pena do feminicídio, elas estão no inciso 5 do artigo 121A, parágrafo 2º, que diz que a pena do feminicídio será aumentada de 1/3 até a metade nas hipóteses dos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121. Vejam, o parágrafo 2º do artigo 121 tem qualificadoras do homicídio. Então, o que o legislador fez aqui? Pegou algumas qualificadoras do homicídio, aquelas dos incisos 3, 4 e 8, e transformou em causas de aumento de pena do feminicídio. Então, algumas qualificadoras do homicídio foram transformadas em majorantes, em causas de aumento do feminicídio. Quais são? Bem, no inciso 3, são qualificadoras quanto ao meio mais gravoso de execução. Então, se o crime for praticado com fogo, explosivo, veneno, qualquer outro meio insidioso ou cruel, mediante tortura, essas circunstâncias que são qualificadoras do homicídio, se acontecer em um feminicídio, a pessoa responde pelo feminicídio com causa de aumento de pena. O inciso 4 diz que o homicídio é qualificado se praticado por certas formas, que dificultam ou impossibilitam a defesa da vítima. Então, esse inciso 4 ele fala traição, emboscada, dissimulação ou, genericamente, qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Isso sempre foi previsto como qualificadora do homicídio e agora é causa de aumento do feminicídio. Então, o feminicídio, a traição, de emboscada, dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, feminicídio majorado. E o inciso 8, ele é mais fácil, O inciso 8 é uma qualificadora do homicídio, que agora também é causa de aumento do feminicídio, se o crime for praticado com arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito, ok? Bom, pessoal, vamos lá. O feminicídio é também julgado pelo tribunal do júri, porque se trata de um crime doloso contra a vida. Se alguém for condenado por feminicídio, se for primário, para que tenha direito à progressão de regime, a lei prevê que deverá cumprir pelo menos 55% da pena. E uma outra coisa importante é que no julgamento da ADPF número 779, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é inconstitucional a tese da legítima defesa da honra e proibiu a utilização da tese da legítima defesa da honra em plenário do júri quando alguém estiver sendo acusado por feminicídio. Então, era comum no passado, o marido matou a esposa e ele alegava legítima defesa da honra. Às vezes era absolvido, às vezes era condenado. O Supremo proibiu o uso da tese da legítima defesa da honra no feminicídio, sob pena de nulidade. Bom, pessoal, mudando um pouco de assunto aqui, eu estava dizendo que o feminicídio passou por várias modificações em razão da Lei 14.994 de 2024. Essa lei ela trouxe algumas outras alterações em relação a outros delitos. As mais importantes, seguinte, nos crimes contra a honra, se a calúnia, a difamação ou a injúria for cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena do crime contra a honra será aplicada em dobro. Então, o artigo 141 do nosso Código Penal possui algumas causas de aumento de pena relativas aos crimes contra a honra e agora o parágrafo 3º desse artigo 141 prevê que a pena de
qualquer crime contra a honra será aplicada em dobro se o crime for praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Uma outra alteração importante, porque acontece muito na prática, é o crime de ameaça mediante violência doméstica ou familiar contra mulher. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e agora o parágrafo 1º do artigo 147 passou a prever que se o crime de ameaça for cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, a pena do crime de ameaça será aplicada em dobro. Então, a primeira consequência é essa, que a pena da ameaça será aplicada em dobro se o crime de ameaça for praticado mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher. E a outra modificação importantíssima é que o crime de ameaça sempre se apurou mediante ação pública condicionada à representação. E após o advento da Lei 14.994, o parágrafo 2º do artigo 147 passou a ter a seguinte redação: no crime de ameaça, somente se procede mediante representação, exceto na hipótese do parágrafo 1º desse artigo. E o parágrafo 1º trata da ameaça com violência doméstica contra a mulher. Em suma, como é que ficou a ação penal no crime de ameaça? Se envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, a ação será pública incondicionada. Fora dessa hipótese, a ação será pública condicionada à representação. Bom, pessoal, mudando de assunto, a Lei 14.811 de 2024 inseriu no artigo 146-A do Código Penal o crime de intimidação sistemática, também chamado de crime de bullying. Uma curiosidade em relação a esse crime, né, é o seguinte: o legislador, provavelmente por engano, previu que no crime de intimidação sistemática a única pena prevista é a de multa. Então, o único crime previsto na nossa legislação que é punido exclusivamente com multa é o delito de intimidação sistemática. Então, essa é uma curiosidade que pode ser abordada em concurso. Alguns outros temas importantes. Em relação ao furto, os senhores sabem que se o furto for praticado durante o repouso noturno, o artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal prevê que a pena será aumentada em 1/3. É o famoso furto noturno. A pena do furto ela é aumentada em 1/3. Se o crime praticado, repito, durante o repouso noturno. O Superior Tribunal de Justiça, depois de algumas indas e vindas, no julgamento do tema 1087, em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento de que, quando o furto for qualificado, ou seja, se houver alguma qualificadora, ainda que o fato ocorra durante o repouso noturno, não poderá ser aplicada a majorante. Então, se foi um furto mediante arrombamento, que é uma figura qualificada, ou se o furtador pulou um muro, que também é uma outra qualificadora da escalada, aí, se aconteceu durante o repouso noturno, aconteceu 2, 3, 4 da manhã, o juiz só aplicará a qualificadora, não aplicará a causa de aumento do parágrafo 1º, chamada furto noturno. O argumento do STJ é de que eventual aplicação dessa causa de aumento iria ferir o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, porque o aumento é fixo de 1/3 quando acontece durante o repouso noturno. Então, esse aumento, se aplicado a um crime de furto simples, como realmente é, você pega a pena do furto de 1 ano e aumenta de 1/3, esse 1/3 são 4 meses, vai dar 1 ano e 4 meses. Agora, se você fosse aplicar a um furto qualificado, esse aumento de 1/3, ele vai gerar um aumento de 8 meses na prática, porque 1/3 de 2 anos, que é a pena mínima do furto qualificado, gera esse aumento maior. Então, por ofensa ao princípio da proporcionalidade também,
não é aplicável o aumento do furto noturno quando o furto for qualificado, podendo o juiz, quando aplicar a qualificadora do furto na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, levar em consideração o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, mas não poderá aplicar, de acordo com o tema 1087 do STJ, não poderá aplicar o aumento de 1/3 do parágrafo 1º, mas o fato de ter acontecido durante o repouso noturno poderá ser levado em conta como circunstância judicial do artigo 59. Muito bem, gente. No passado havia muita divergência quanto ao âmbito de abrangência da causa de aumento do furto noturno. E o STJ, ao julgar o tema 1144 em sede de recursos repetitivos, acabou consolidando uma série de entendimentos que já estavam pacificados no próprio STJ. Mas é interessante que no julgamento do tema 1144 em sede de recursos repetitivos, o STJ pegou alguns entendimentos que já estavam pacificados e colocou ali na tese aprovada. Então, nessa tese aprovada no julgamento do tema 1144, o STJ diz que aplica-se sim o aumento do repouso noturno, claro, se não for qualificado, né? Independentemente das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, independentemente do local da ocorrência do crime, quer seja em estabelecimento comercial, em via pública, residência desabitada ou até mesmo em veículo. Então, vejam, se o furto aconteceu em uma casa que não tem morador no momento do crime, ou porque os moradores se mudaram, ou porque os moradores estão viajando, ou se o crime aconteceu em uma casa que está habitada, mas os moradores não estão dormindo naquele momento, vai aplicar. Vai aplicar também se o crime acontecer em estabelecimento comercial, ainda que o estabelecimento esteja fechado, vai ser aplicado ainda que o fato ocorra na rua. Muito bem, gente. Eu queria aqui falar para vocês algo muito importante em relação ao crime de roubo. É muito comum que o roubo, que é a subtração mediante violência física ou grave ameaça, é muito comum que o roubo seja praticado com emprego de arma. Atualmente, entretanto, a lei faz uma distinção em 3 modalidades. Se o roubador usar arma branca, será aplicado o artigo 157, parágrafo 2º, que é roubo majorado, inciso 7. 157, parágrafo 2º, inciso 7, prevê um aumento de 1/3 até metade se o roubo for praticado com arma branca. Roubo com arma branca não está descrito dentre os crimes hediondos. Roubo com arma branca não é crime hediondo. O que é a arma branca? É toda arma que não for arma de fogo. Abrange faca de cozinha, abrange estilete, abrange um pedaço de ferro, uma tesoura, etc. Bem, se o crime de roubo for praticado com arma de fogo, daí nós temos uma distinção, dependendo se a arma de fogo é uma arma de fogo classificada como de uso permitido ou se é arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, se for roubo com arma de fogo, o parágrafo 2º-A, inciso 1, prevê um aumento de 2/3 se for arma de fogo de uso permitido. Então, se a arma de fogo usada no roubo for de uso permitido, aumento de 2/3. Parágrafo 2º-A, inciso 1. É crime hediondo? É, por expressa previsão da lei dos crimes hediondos. E depois, o parágrafo 2º-B, ele diz que se houver arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena do roubo será aplicada em dobro, sendo evidente que será também crime hediondo. Então, roubo com arma é sempre majorado.
Se for arma branca, é um aumento menor e não é hediondo. Se for arma de fogo, pena maior e crime hediondo. E aí o quantum vai aumentar, vai depender. Se for arma de uso permitido, aumenta 2/3. Arma de fogo de uso permitido, 2/3. Se for arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é aplicada em dobro. Lembrando aos senhores que a jurisprudência do STF e do STJ diz que só é possível reconhecer a majorante da arma de fogo se a arma for verdadeira, se estiver municiada e apta a efetuar disparos. Então, a contrário sensu, não serão aplicadas as majorantes do emprego de arma de fogo, primeiro, quando o roubador simular que está armado, por exemplo, encostando o dedo nas costas da vítima. Número 2, se o roubador usar arma de brinquedo ou outro simulacro que imite arma, como, por exemplo, um isqueiro em formato de pistola. Terceiro, também não haverá o aumento se a arma for verdadeira, mas estiver quebrada e, portanto, inapta a efetuar disparos. E, por fim, também não haverá o aumento se a arma de fogo estiver desmuniciada. Bom, pessoal, para finalizar, existe um crime chamado extorsão e uma modalidade muito comum de extorsão do artigo 158 é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade. Comumente isso acontece assim: o roubador aponta a arma para a vítima e obriga a vítima a fornecer a senha do cartão bancário ou do telefone lá para usar o Pix, né, o aplicativo do banco. Mas vamos pensar aqui, fica mais fácil de visualizar, quando eles pegam o cartão bancário e exigem que a vítima forneça a senha. Então, a vítima forneceu a senha e um ou alguns dos criminosos ficam com o cartão e a senha e começam a fazer compras usando o cartão ou começam a ir em caixas eletrônicos para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Ao lado disso, os outros criminosos ficam com a vítima 2, 3 horas enquanto os comparsas estão usando a senha e o cartão. Então, isso é extorsão qualificada pela restrição de liberdade porque eles mantêm a vítima em poder deles. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade. Só que o que é importante aqui também é lembrar que, na prática, geralmente os criminosos apontam a arma e primeiro roubam o telefone celular, a carteira, joias e qualquer outra coisa que a vítima traga com ela. Nesse primeiro momento, ocorre um crime de roubo, porque eles subtraíram pertences da vítima. E o roubo, de acordo com a súmula 582 do STJ, se consuma no momento da subtração. Só depois de consumado o roubo é que os criminosos passam a exigir, eles mexem na carteira, encontram ali o cartão, só aí que eles passam a exigir a senha. E só depois então que eles fazem as compras e os saques, não é, com o cartão e a senha. Então, os nossos tribunais superiores entendem que nesses casos não é crime único e nem concurso formal, porque são duas condutas. Uma conduta de subtrair e depois da consumação do roubo, a outra conduta de exigir o cartão e a senha. Então, se são duas condutas, não é crime único e nem concurso formal. E tampouco é crime continuado, porque para ser crime continuado, o artigo 71 do Código Penal exige que os crimes sejam da mesma espécie. E roubo e extorsão, por estarem em artigos diferentes do Código Penal, roubo no 157, extorsão no 158, não são crimes da mesma espécie. Logo, nesse caso que eu estou abordando com vocês, haverá concurso material do crime 1, roubo, com o crime 2, extorsão qualificada pela restrição da liberdade. Muito bem, pessoal, um grande abraço a todos aí e boa sorte na prova.